Boa tarde a todos. Estamos realizando aqui a revisão dos possíveis trades no dólar, tá? Lembro que eu falo pausadamente, então quem tem pressa, recomendo que assista a velocidade 1,5, 1,25, você que decide. Esse conteúdo tem caráter totalmente educacional. Ele visa o meu desenvolvimento como trader e também visa compartilhar os meus insights, as coisas que eu vi durante o pregão, coisas que eu vi somente após o pregão e fazer uma revisão geral. Então, sejam bem-vindos a todos. Tá? Então, vamos continuar. Dólar, dia 1º de janeiro, eu tive que deixar algumas marcações que eu fiz durante o pregão, tá? De trades que eu até realizei, tá? Então vamos começar. O dólar, ele terminou o dia, é muito importante ver como é que ele terminou o pregão anterior, aqui eu estou no time frame de 5 minutos, eu acho que tá até com muito zoom, dá uma reduzida, mas eu posso falar que ele estava dentro de uma região de consolidação e entrou dentro da própria região de consolidação, tá? Eu não opero primeira barra, primeiro movimento, tá? Espero o ativo ele dar o direcionamento dele. Então vamos correr um pouquinho. Ó, a importância de desenhar a área de resistência, a área no qual ele está contido, tá? Testou o fundo, importante ver aqui, testou o fundo, mas não perdeu. Então a gente pode observar que o dólar ele ficou já meia hora trabalhando dentro desta região de consolidação. Então é acumulação e distribuição, né? Então o que acontece? É importante a gente conseguir entender e delinear essas áreas. Então tentou romper para baixo, fechou, não conseguiu, tá? Vamos ver o que sucedeu. Tentou romper para baixo, não conseguiu, uma barra, praticamente um golfo de alta, rompendo a máxima. Para o investidor muito arrojado, seria uma compra. Eu, para mim, está dentro da região do primeiro movimento ainda, que é a continuação do final do pregão do dia anterior, então para mim não tem nada. Quem entrou em uma compra um pouco mais arrojada aí, deu entrada, né? Então, vamos aqui. Agora já são aproximadamente 10 da manhã, né? 10 da manhã, rompeu com volume. Só que o que a gente tem que entender é que ele trabalhou 1 hora do dia anterior mais 2 horas do dia que antecedia também. Então, aqui que a gente tem aqui, a gente tem uma conjuntura de ficou trabalhando 2h30 no total dentro desta região. Então, o ativo ele não vai romper embora. A gente tem que aguardar o pullback, tá? Então, vamos continuar acompanhando, ver o que se sucedeu. Só que a gente também tem que lembrar que para a pessoa arrojada que entrou nesta região, né, o stop de 23 pontos, chegou a cutucar 12 pontos, aqui já foi 23 pontos, então já está na região de 1 para 1, né? Então já começa a proteger o ganho, porque a gente espera um pullback, tá? Bom, agora aqui ele começou a desenhar o nosso pullback, tá
Então, vou fazer a extensão da região do primeiro movimento, tá? Importante a gente saber que a gente não pode perder, o quê? Não pode perder esta barra. Por que a gente não pode perder essa barra? Porque ela é a barra que fez o rompimento, tá? Então, se a gente perde essa barra, a tendência é jogar para o fundo. Ó, ele fez a reversão, né? Só que não fez um candle, a regressão não fez um candle de reversão, deixou um candle de dúvida na abertura do mercado americano. E logo em seguida ele perdeu o fundo do candle de dúvida. Perdeu o nosso candle, tá? Então, é importante, vamos marcar, vamos ver o que aconteceu. Se ele perdeu este candle, ele vai tentar fazer 100% do candle, tá? Vou até excluir aqui aquele nível extra do Fibonacci, só para a gente acompanhar o que se espera do movimento, tá? Vamos lá? Perdeu 100%. Né? Vamos ver até nesse movimento aqui até onde ele foi. Aqui perdeu um pouquinho mais que o 100%. Errei pelo que? Por 2 pontos. 2 pontos é praticamente nada, tendo em vista essas amplitudes. E foi buscar praticamente o fundo da nossa região do primeiro movimento. Tá? Eu até posso estender essa região, tá? Mas no momento eu vou manter ela desta forma, tá? A gente acompanhar como se sucedeu. E aqui novamente veio testar praticamente o fundo, nem chegou aí ao fundo da região e entrou força compradora. Acredito que segundo maior volume do dia, tá? Então o que ele já deu aqui de cenário pra gente? Ele só conseguiu romper uma vez para baixo, tá? E nem conseguiu fechar dentro, fechar fora, ele fechou dentro. Então, novamente, para aquela pessoa mais arrojada, candle com volume, barra elefante, testou fundo, superação da máxima, uma compra. Eu estou fora desses movimentos, tá? Vou continuar acompanhando. Ele deu andamento. E aqui, bom, eu não estendi a região, tá? Não fiz a extensão da região do primeiro movimento, tá? Porque eu não quis, tá? E o importante foi termos marcado aqui, ele nem veio testar a região a região da máxima do dia, ele faltou um pouco, e ele fechou praticamente dentro daquele candle de dúvida, tá? E é importante a gente saber e a gente entender esses movimentos. E tentando entender por uma outra ótica, fundo, vamos lá, ó, ele foi a 100% do candle barra elefante, tá bom? Eu tô botando esses exemplos aqui para... Bom, tem gente que é muito experiente de mercado e tá falando, nossa, mas tá chovendo no molhado, mas para quem é iniciante, talvez é interessante entender essas nuances, tá? Uma outra visão também, vamos pegar o primeiro movimento, ó, rompeu o espelhamento, tá? Dá na mesma. Essas aqui são os tipos de coincidências muito boas que acontecem,
Então, o que ele fez? Novamente ele não veio, né? E agora o importante é aqui, ó, mais ou menos essa mesma região, vou até estender ela um pouco, porque ele não pode perder a barra de rompimento. Não pode perder, senão fica feio, senão ele vai testar o fundo novamente, tá? E aqui eu vou manter o Fibonacci, porque é interessante a gente saber quanto que ele retraiu, tá? Quanto que ele retraiu, ele não chegou em 50% e já está no segundo candle de reversão, muito embora sem volume nenhum, mas ele está próximo das médias e as médias levemente inclinadas para cima, tá? Um candle, bom, não tem nem muito o que falar com ele foi praticamente no topo do dia, tá? Deixou uma sombra, não teve aquele volume significativo, tá? E agora entra a operação que eu fiz, que essa eu lembro muito bem, tá? O que ela fez? Ela começou a deixar uma acumulação no topo, mas que quem acompanhou nos 2 minutos ela, como eu estava acompanhando, era semelhante a um pullback de pré-rompimento, um micro pivô de pré-rompimento, tá? Então eu fui ansioso, eu sei que eu fui, eu entrei, bom, teve uma barra com volume, uma barra positiva com volume, uma barra negativa com volume ligeiramente inferior, barra positiva, só que com volume não tão elevado. Só que o que eu gostei muito desta barra é o simples fato dela ter feito uma mínima menor do que a mínima anterior. Então isso daqui já se caracteriza como um pullback para mim, tá? E ele deu uma entrada, voltou, fechou dentro, tá? Foi lá, tentou buscar o stop de todo mundo, né? O stop técnico ele estava aqui, tem gente que fica com o stop aqui e tem gente que está com o stop aqui embaixo, stop de gift, tá? Eu particularmente eu deixei o meu stop aqui até ele dar uma andada no movimento. Por quê? Porque eu já tinha aqui nesta região, já tinha uma sinalização de que ele quer ir para cima, ele quer fazer o movimento de alta, né? Depois, defendendo novamente o fundo, ele quis fazer mais um movimento de alta. Na minha leitura, fundo, topo, fundo, topo, um fundinho inferior. Ele está fazendo um micro pivô de pré-rompimento, o famoso pullback de pré-rompimento. Então ele está me dando indícios de que quer ir para cima, tá? Então, logo em seguida, barra elefante com força, eu vou falar que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo deste candle. Por quê? Porque foi um candle com volume, um candle de indecisão, que veio aqui cutucar o stop. Ele veio cutucar o stop, tá? E eu considero muito difícil, a não ser quando o mercado está muito direcional, que ele não faça um movimento que ele vá cutucar o stop antes de fazer a movimentação, tá? Então, agora, uma vez que a gente já tem aqui um pivô, né? A gente já tem um alvo, tá? Então, o meu alvo primário é aqui em cima, tá? Só que eu tenho que aqui em cima, porque é o alvo deste pivô, tá? Mas eu tenho que ter em mente também, que eu tenho alvos secundários, quer dizer, alvos no meio do caminho, porque a gente está falando aqui
é também de fractais. Então, quais que seriam estes alvos? Vamos lá. Se eu estou trabalhando com espelhamento, deixa eu deixar meu alvo lá. Tá? Como eu estou falando de espelhamento, né, de região, então, eu já tive o meu primeiro alvo nesta máxima, que também era alvo deste pivô, deste candle, tá? Então, eu tenho o segundo alvo aqui, nesta região, que é alvo do espelhamento, e tenho o terceiro alvo do espelhamento um pouco acima, nesta região, tá? Vou apagar, só para elucidar como é que eu estou traçando os meus alvos. Tá? Como eu já tenho um pivô, e ultimamente o mercado tem me dado mais espelhamento do que pivô, mas me deu um pivô, eu vou com o pivô, tá bom? Então, a elefante, outro ponto importante, média de 200. Média de 200 às vezes dá medo, né? Deu medo? Será? Vamos ver se ela vai me dar medo. Barra elefante, né? Com volume, não é volume de exaustão, porque a gente ainda tem alvo, tá? 2 candles negativos, corpo praticamente corpo com pouco volume e sem perder a região do topo anterior que caracterizou o pivô. Então, se a gente for fazer uma análise um pouco mais detalhada, ele fez este movimento aqui. Este movimento foi feito. Opa. Ele não está pegando o meu. Vamos lá. Aqui. E é muito importante a gente conseguir enxergar a ótica dos desenhos que estão sendo formados. Tá? Mas ele não está pegando meu desenho. Vamos ver se eu consigo ir com uma seta. Bom, não foi. Então vou fazer desta forma. Movimento de alta, tá? Fundo mais baixo. Tá? Um topo ligeiramente mais baixo. Tá? Um fundo muito mais baixo. Tá? Seguido de um topo ligeiramente mais baixo. Um fundo um pouquinho mais baixo, para somente após isto fazer o rompimento. Seguido até agora do que imagino como o meu pullback, visando o avanço. Então, é muito interessante a gente conseguir enxergar esses desenhos, como o mercado vai desenhando, para a gente entender para onde ele quer ir, onde ele quer chegar. Tá? Aqui eu já vou apagar, mas vou manter. Tá? Depois a gente vai fazendo a limpa no gráfico. Então, 2 candles
Vamos observar aqui, 5, 10, 15, 20 minutos. Que horas que ele rompeu? Rompeu no meio-dia, tá? Quando vem dinheiro novo. Então a gente também tem que ficar antenado no dólar e no índice também um pouco dessas questões de horário cheio, fechamento do gráfico de 15 minutos, tá? A gente observa também que nenhum destes dois candles negativos veio testar a máxima, né? Então aqui daria uma oportunidade para piramidar. Veio com um candle verde com volume maior do que os outros dois, ou seja, está confirmando a nossa tendência, ou seja, quem não entrou aqui aí, vamos lá, quem não entrou aqui, tá? Teve oportunidade de entrar aqui, teve oportunidade de entrar aqui, ou no rompimento deste, e teve mais uma vez oportunidade de entrar aqui, tá? Ele deu várias oportunidades. A gente não pegou por quê? Porque a gente hesita, porque a gente quer aproveitar o momento onde a gente quer entrar na operação e que 20 segundos depois já tenha corrido 20 pontos para a gente poder sair aliviado. Então a gente tem que entender como que o mercado está fazendo os desenhos, onde é que estão os candles referência. O que é candle referência? É quem mandou, tá? Então aqui vou até trazer mais um exemplo para a gente entender como o dólar é muito técnico. Estou com 2 fibos, eu vou deletar um aqui, tá? Ele está atrapalhando. Mas já vou até trazer mais um exemplo. Tá? Barra elefante, rompeu, tá? Ó, vamos ver esse outro candle. Ficou dentro, rompeu para fora, mas já fechou dentro de novo. Então, a tendência dele seria buscar o fundo, mas tinha uma barreira muito forte. Conseguiu fechar para fora de novo. Tá? Conseguiu fechar para fora de novo. Mais um candle relevante, ó. Ninguém veio testar ele. Teve uma pessoa que veio testar, tá? Rompeu para fora. A gente tem que conseguir fazer essas leituras de quem que está mandando, qual que é o candle que está mandando, qual que é a faixa de preço que está mandando, tá? E vai lá. Foi no alvo, tá? Ah, mas não foi no alvo cravado. Vamos descobrir por que não foi no alvo cravado. Quem operou espelhamento, tá? Quem pegou espelhamento, eu vou pegar a partir deste candle aqui, tá? Vamos ver. Estava esperando um alvo até aqui, tá? Quem operou pivô, tá? Saiu do minha referência. Quem operou pivô, pegou no primeiro alvo. Faltou aqui, vamos ver, um ponto. Faltou um ponto. Tá bom? Então, estrela cadente, volume relevante, mas ainda tinha mais alvo para cima, tá? Vamos ver aqui que se sucedeu. Aqui, pessoal, é muito importante. Eu vou manter essa região aqui, ó. Eu vou trazer ela. Por quê? Porque isso aqui, ó, resistência, resistência, suporte. Vamos ver quantas vezes que foi testada a resistência? 1, 2, 3. Né? Uma. Quantas vezes ela foi testada como suporte? 1, 2, 3. Primeira vez que está sendo testada novamente como suporte. Vou usar o respiro para ir para o segundo alvo. Vamos ver. Tá. Ó, interessante. Candle de reversão. Tocando na média de 20. Positiva, o famoso ponto contínuo. Mais uma possível entrada de compra com stop baratíssimo. Só que a gente tem que entender, pessoal, que aqui é o quê? Que horas são? É 1 da tarde.
difícil ter movimento da 1 até as 3, ou são movimentos curtos, ou são movimentos que se arrastam, que tem pouco momento, tá? Mas mais uma oportunidade de compra. Então, ó, aquilo que eu falei, foi se arrastando, né? 1, 2, 3 testes na média no suporte, mais um teste, praticamente mais um teste, tá validando o nosso suporte, tá? Só que aqui ele tá trabalhando onde? Ele tá trabalhando dentro deste candle, tá? Conseguiu romper essa região. Provavelmente ele estava trabalhando dentro deste candle. É só a gente ver que nenhum fechou abaixo dele. Todos até conseguiram violar, mas sempre voltaram para dentro. Então é importante a gente entender dentro quem que está mandando no jogo. Se a gente for ver, é um candle que não teve tanto volume, mas ele conseguiu romper. Aqui a gente tinha o primeiro alvo do pivô e tem mais um alvo para cima, tá? Novamente, dificuldade de passar, ligeiramente esticado, não fez esse movimento aqui próximo do alvo, né? É próximo de uma resistência para conseguir romper. Tá? Deixa eu apagar aqui. Esse movimento aqui também é muito parecido com uma deriva. Tá? Bateu 2 vezes no alvo. O primeiro alvo, infelizmente, não foi para o segundo. Mas também ele está trabalhando dentro dessa faixa de preço. Ele não consegue romper para cima, nem consegue romper para baixo até o presente momento. Tá? Então ele está indo pela terceira vez na resistência. Ó, legal, conseguiu romper. Conseguiu romper. 3 da tarde. Lembra que eu falei agora há pouco? Complicado operar da 1 até as 3, porque tem pouca... Bom, parece que ele vai se arrastando e realmente ele veio se arrastando. E antes de ir mesmo, ele veio tentar pegar o stop de todo mundo que entrou, ó. Mas quem veio pela média de 20, ó, média de 20 positiva, ó, né? Deu uma leve inflexão aqui junto com a média de 200. Então, conseguiu romper, fez o pullback. Onde é que fez o pullback? No candle de maior fechamento, mas isso aqui agora é irrelevante, então a gente tem mais um alvo para cima. Vou puxar mais um alvo. Segundo alvo do meu pivô, tá? Bateu no meu alvo. Né? Que horas que ele entrou um volumezinho lá perto das 3, pegou no alvo. E que é isso, pessoal? Que é isso? Atenção. Volume, alvo de FIBO, leilão do Banco Central. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando opera comprado no dólar e alvo de FIBO. Eu acredito fielmente que existe algum grafista que gosta muito de FIBO lá no Banco Central, tá? Que já entrou leilão. E se a gente for observar, agora até tá me chamando a atenção, que eu tô com o gráfico ampliado, vamos ver a região de resistência do dia anterior. Olha essa região no dia anterior foi o quê? Foi um suportezão. Foi um suportezão. E quando perdeu, até tentou fazer um pullback, tá?
E ela foi lá buscar ela, tá? Então aqui a gente tem que entender um pouco também, por isso que é bom a gente olhar para tempos gráficos maiores. A gente já está no alvo 50% do pivô, que é onde 80% das vezes vai o movimento. Esse alvo também é numa região de uma resistência muito forte, tá? Então, e deixou um candle praticamente sem corpo, um candle de dúvida com muito não, mas com um volume um pouco mais elevado, tá? Então aqui ele está dando todas as características para dar uma reversão e o Banco Central aproveitou essas características, tá? A gente também tem que observar aqui, vamos ver, sujou o nosso gráfico, tá? A gente perdeu essa resistência que teoricamente iria virar um suporte, tá? E perdeu o suporte primário do dia, restando ainda, agora eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer aqui esta região, que é a região do primeiro movimento, é a região do primeiro movimento, tá? Restando essa região como resistência. A gente vê, e a média que o Palex usa, que é 400 Welder Williams, tá? Mas sujou o gráfico. Então, tem compra, tem venda aqui. Eu, depois de uma operação dessas, uma operação que já me deu 32 pontos no dólar, eu guardo minhas coisas e eu não opero mais no dia. Eu não gosto de operar payroll, leilão, tá? Não gosto. E logo em seguida, o mercado vem peitar, né? Não consegue. E ó, o mercado começa de violência, retoma esta região, mas não testa ela, tá? Que a gente tem uma memória, resistência, um suporte mais forte, o suporte mais forte do dia. Tá? Pegou no alvo de novo, deixou bastante volume, até um volume de rejeição, caindo negativo, 4 da tarde. E perdeu de novo, tá? E se a gente for ser mais clínico, uma vez que teve leilão, tá? O gráfico tá sujo, não quero fazer mais nada no gráfico, o gráfico sujou o gráfico, a gente quer operar gráfico bonito, gráfico limpo, então não tem mais nada para fazer, tá? E seguindo aquela mesma ótica para saber dentro da onde que os preços estão, tá? É só para quem gosta de comprar fundo e vender topo, a gente consegue observar aqui que já formou uma micro região dentro deste candle aqui, tá? Dentro deste candle, ou até mesmo dentro deste candle, tá? A gente consegue enxergar isso. Então, ó, comprou para fora, voltou, né? Olha como é interessante, ó, nem chegou a acionar uma entrada, né? Acabou o dia, ó, 5h30, tá? Vamos lá, 5h35 perdeu, né? Então, só que aqui a gente já tem uma característica muito interessante que eu já vou deixar desenhado para o próximo dia, que é o quê? Topo, fundo, topo, perdeu o fundo, a gente já tem um pivô de baixa, tá? A gente tem um pivô de baixa, mas ele ficou trabalhando nessa região e rompeu ela, então a gente espera que ele faça um pullback antes de ir no alvo, tá? Então, acabou o dia, tá? Então agora aqui acabou o dia. Só a título de curiosidade,
para a gente entender um pouco sobre o movimento dos dias anteriores. Só deixa eu trazer aqui. Ele rompeu, ele foi até um lugar no meio do caminho e parou. Vamos ver até onde ele foi. Ó. Poderia pôr um fibo, mas eu fiz por retângulo mesmo aqui. E foi onde? 100% deste candle, tá? Mas eu tenho formado um pivô de baixa. Tá? Então vamos ver a abertura do dia seguinte. Abriu no dia seguinte. Nossa, mãe do céu. Abriu um gap de baixa gigantesco. Gigantesco. Tá? Gap de baixa gigantesco. Ele foi até qual alvo? Não foi? Vamos ver um negócio. Vamos ver até onde ele foi. Não tem muita conclusão, mas ele já abriu rompendo e muito o nosso pivô. Então eu tenho mais um alvo para baixo, tá? E a gente aqui começa a ter um primeiro movimento, tá? Aquelas linhas que eu estava utilizando, vou utilizar para cá. Agora a gente já está falando do dia 2 de junho, tá? Ele veio fora dessa região, mas aqui é um suporte muito forte, né? Uma suporte. E ó, nem precisa mais. Chegou no terceiro alvo do nosso pivô do dia anterior, tá bom? Às vezes é coincidência demais, é bruxaria, mas Fibo funciona. Então a gente tem que estar muito atento a estes movimentos. Então encerro aqui a revisão do dólar do dia 1º de junho. Espero que tenham gostado. Eu fico muito lisonjeado que você tenha assistido até aqui. Gravar um vídeo desses ele surte muito aprendizado e quem está ensinando, porque a gente tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e ajuda muito no pregão, no dia a dia, a gente fazer uma revisão, porque a gente está aberto a mais possibilidades. Então a gente consegue ter um nível de resposta mais rápido dado algum movimento do mercado. Um forte abraço a todos.